Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. De Deus, consciência da comunhão, consciência de todas essas coisas. E esses dias o Espírito Santo me ajudou, né? Lógico, né? Nada, toda glória para Ele, tudo que nós temos que fazer por Ele, para Ele, com a força dele. E me ajudou a ter consciência de seguir mandamento, seguir a vontade de Deus, é independente da ação de uma pessoa, independente do que ela faz, de quem ela é, independente de qualquer coisa. Eu tenho que fazer por conta de Cristo, para a glória de Deus, com a força de Deus, para a glória dele. E Deus falou muito comigo, através de uma pessoa. Essa pessoa, ela não estava vivendo o evangelho, era uma pessoa que eu conheci recentemente, entrou na minha vida recentemente, e aí eu tava quase não seguindo o evangelho por conta de ações e atitudes dessa pessoa. Aí Deus falou, não, tá errado isso. Tá deixando levado? Se agora uma pessoa vai... Se ela não seguir o evangelho, você também não vai seguir. Se ela não seguir os mandamentos, você também não vai seguir. Se ela não cumprir com a minha vontade, você também não vai seguir. Ela não tem nada a ver com você cumprir os mandamentos, com você seguir a palavra, com você viver a Bíblia. Não tem nada a ver. Tem que fazer por conta de mim. Aí é uma consciência que eu tinha aquela consciência. Mas sabe quando? Por isso que é muito bom você continuar orando, continuar lendo, sempre manter aceso. Poxa, eu sabia disso, mas parecia que eu estava cego. Se você não tivesse comunhão, você não ia ouvir a voz. Se tivesse comunhão, não ia ouvir a voz do Espírito Santo. E por mais que você já ouviu aquilo lá, por isso que é muito importante a comunhão. A comunhão, ela vai manter essa consciência de toda a palavra, de toda a Bíblia acesa, né? Consciência da comunhão, consciência do amor de Cristo, consciência da salvação, consciência da misericórdia, consciência de tudo que a gente precisa ter consciência. Aí eu vi a voz do Espírito Santo e falei, poxa, independente de se essa pessoa é ou acerta, eu tenho que seguir por conta de Cristo, com a força de Cristo, para a glória de Cristo. Aí esse versículo falou comigo. Aí Deus me deu uma sede, falou, tipo, sempre que você olhar para essa pessoa, e eu achei isso engraçado, achei isso legal, o Espírito Santo me dando ideias. Eu não tenho que olhar. Oi? Criando leis, né? Pequenas leis. Eu achei legal que, tipo assim, eu não vou olhar a ação dessa pessoa. Eu olho para ela, aí Deus falou o seguinte, imagina a minha palavra, a Bíblia aberta, assim, na frente do rosto dela. Porque não importa o que ela faz, importa o que você vai fazer em relação. Então você vai fazer o quê? Eu olho para a pessoa e vejo a Bíblia aberta no rosto e falo, não, vou fazer a palavra. Aí Deus me deu essa ideia, eu falei, nossa, que tremenda essa ideia, Deus, agora não quer dizer que é fácil, né? Lógico que você tem que continuar tendo comunhão, porque a força vem de Deus e Ele faz toda a obra. Se fosse o Lucas ou qualquer outra pessoa, a gente não ia conseguir com a nossa força, nossa capacidade, nada disso. Aí Deus me deu essa ideia, eu falei, beleza, Deus. Aí, isso é muito bom. Você está tendo comunhão e você começa a ver resultado. Você começa a ver, poxa, eu pensava assim, só que Cristo me deu essa maneira de pensar, que é a maneira bíblica. Eu tenho comunhão, eu oro, eu busco, e você vê a mudança acontecer em si mesmo. Eu acho isso muito bom. Você ver a mudança em si mesmo acontecendo, como eu era, como eu sou, como eu estava agindo naquela situação e como estou agindo agora. Então eu fui vendo isso em mim. Poxa, eu estava pensando isso, agora eu já não penso mais. Eu estava agindo assim, agora eu já não estou mais agindo assim. E tudo isso Cristo fez em mim. Aí eu comecei a imaginar a pessoa, não importa o que ela faz contra mim, eu imagino a palavra, aí eu falo, Deus, ó, eu vou fazer. O pecado dela não justifica o meu pecado. Isso é bíblico. Nenhum pecado justifica outro pecado, senão seria fácil. Seria super fácil. Pecou contra mim,
Isso era lei, né? É, Olho por olho. Né? essa era a lei. Pecou contra mim, eu vou pecar contra você também. Se você não seguir a palavra, eu também não vou seguir. Se você não agir de acordo com a Bíblia, sendo que você conhece a Bíblia, se não agir de acordo com a Bíblia, eu também não vou agir. Não tem nada a ver. O erro de uma pessoa não tem que ser uma justificativa para você errar também com ela. É a palavra, a gente sempre tem que olhar para a palavra. Deus me deu isso. Então, se pecou, se errou, independente do que ela fez, olhar para a palavra. Então, quando eu olho para a pessoa, eu imagino, né? Deus falou, imagine. Aí eu imagino a Bíblia aberta assim, então eu estou olhando para a palavra, não estou olhando para a ação dela, não estou olhando para a atitude dela. Eu não quero que seja algo romântico, tá, gente? Não, é super fácil. Não, eu olho para a palavra e falo, Espírito Santo, me ajuda, eu escolho a tua palavra, me ajuda a viver, me ajuda a cumprir. É uma batalha. Sendo romântico, tipo, eu olho para a pessoa, Por vejo... não ser fácil, a gente precisa. Exatamente, por não ser fácil, nós precisamos do Espírito Santo. Toda a palavra de Deus, todos os mandamentos, tudo a Bíblia, Jesus pede muitas coisas impossíveis, se não quase todas impossíveis. E ele pede tantas coisas impossíveis, mas tem um Espírito Santo que nos capacita a viver. Né? O perdão é tanta coisa impossível, mas o Espírito Santo nos capacita a viver. A injustiça, que o senhor já falou também, é um sentimento, né? Sofreu uma injustiça, não foi você é culpado daquilo. Só em Deus, só o Espírito Santo consegue fazer você vencer aquela situação. Não tem como. Não tem como. E a consciência, falando consciência, é muito importante nesse aspecto, porque a gente tem que ter consciência que nós, sem o Espírito Santo, não conseguimos. Não pode entrar nunca a soberba. Você vai acertando, obedecendo, você é o cara. Não. Quem é o cara é o Espírito Santo, que faz você obedecer, que faz você acertar. Então, tudo vem dele, tudo é por ele. O Espírito Santo tem que ser enaltecido. Eu já aprendi muito com isso, graças a Deus, de sempre enaltecer a Deus, até em pecado que eu cometi no passado. Eu vou até falar, não tenho vergonha de falar de pecado passado, porque eu não sou mais assim, graças a Deus. Testemunho. Eu lembro que uma vez, eu aprendi isso, sobre sempre exaltar a Deus, enaltecer a Deus. Uma vez eu lembro que, tipo assim, vai ser eu, você e uma pessoa. Vai ser você essa pessoa. Aí eu pensava, né, a gente engana nós mesmos, temos esse poder de enganar a nós mesmos. Eu pensava que eu tinha uma atitude por conta de Cristo, mas no final das contas não era. Você vai entender. Saiu você e uma pessoa. Aí eu pagava para mim e pagava para essa pessoa. Aí eu enganava a mim mesmo. Fiz por conta de Cristo, sabe? Eu abençoei, sou uma bênção. Mas aí, fazendo isso, o Espírito Santo me mostrou que eu estava fazendo isso mais pro meu ego, sabe? Tipo assim, eu sou caro mesmo, eu paguei pra você, te ajudei, mas por mim. Aí o Espírito Santo mostrou isso. Aí eu falei, poxa, eu tava enganando a mim mesmo, achando que tava fazendo por conta de Cristo, né, para Deus, para exaltar Deus, mas eu tava fazendo interiormente, né, para um ego meu. Aí o Espírito Santo falou assim, não, você vai continuar fazendo, mas a intenção é outra. A atitude é certa, mas você estava com a intenção totalmente errada. Então você vai continuar fazendo. Aí me deu os mandamentos por conta de mim, com a minha força, para exaltar a mim. Aí eu, nossa, tudo para ele, por ele. Então, é uma autossatisfação. Uma autossatisfação. Então, aí eu falei, poxa, aprendi de Deus. Agora eu uso da força de Deus para cumprir com uma vontade de Deus, para exaltar a Deus. Ele me ensinou. Preciso dele. Se não fosse ele, ainda estaria assim, uma autossatisfação, né? Um auto, sabe, por mim e tudo mais. E ele me ensinou. O Espírito Santo, ele faz toda a obra, ele capacita, ele muda, ele direciona, ele faz tudo. E ainda, ele me ensinou que é uma brecha, para pessoas que eu não conheço, uma brecha de falar de Cristo. Porque a pessoa fala, tipo assim, Lucas, você vai querer me exaltar algo do tipo? Eu falo, não. Sai pra lá. Lógico que eu falo isso de uma maneira que o Espírito Santo me usa, né? Mas, resumidamente, tipo, eu não fiz por conta de você, fiz por conta da palavra. É lógico que eu não falei isso na cara da pessoa desse jeito, né? Tipo, não. Tipo, crente salgado, né? Não foi você, foi a palavra. Mas eu falo isso de uma maneira mais engraçada, tipo, para ela entender que eu não fiz verdadeiramente por ela, mas sim porque eu sigo princípios de que eu creio em um Deus que ele pede isso. Então, não foi exatamente por conta de você, mas você saiu ganhando nisso, mas por conta da palavra, que eu sigo nos princípios, porque eu creio em Deus. Então, já abre brecha até mesmo para pregar e exaltar a Deus. Então, tudo que nós formos fazer,
nós temos que fazer para exaltar Deus. 1 Coríntios 10:31. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E é assim que tem que ser, todo cristão tem que buscar viver uma vida que exalta a Deus, uma vida que exalta a Deus, uma vida que glorifica a Deus. Muitas das vezes, em louvores, as pessoas adoram a Deus, exaltam a Deus, entregam as vozes dela a Deus, mas adorando com a voz, exaltando com a voz. Mas a bebê no dia a dia não glorifica a Deus, não adora a Deus, não exalta a Deus com as ações, com a atitude, porque adorar a Deus não é só cantar um louvor, é uma forma de adoração, não é só, pronto, adorar a Deus é isso. Vou cantar um louvor, igual a gente estava falando antes de começar, do José Júnior, um cara que cara tremendo, usado por Deus e tudo mais, mas não é a única forma de adorar. Eu tenho que, eu adoro Deus ouvindo o José Júnior e pronto, eu adoro a Deus. Através da minha vida eu tenho que exaltar a Deus, através das minhas ações eu tenho que glorificar a Deus, através do meu viver eu tenho que exaltar a Deus.